O livro do Apocalipse foi escrito em série ou em cadeia profética. Sabemos que assim o é porque dos versículos 1 até o versículo 5 do capítulo 14 do livro do Apocalipse descreve um grupo dos remidos no estado imortal. Uma cena que constitui uma parte da cadeia profética iniciada no versículo 1 do capítulo 12 do livro. Então nós temos uma série do capítulo 12 até o versículo 5 do capítulo 14 do livro do Apocalipse. A partir daí, nós encontramos os versículos 7 em diante do capítulo 14, descrevendo, ou versículo 6 em diante, descrevendo uma outra cadeia profética, descrito como as mensagens dos 3 anjos. Podemos falar primeira, segunda e terceira mensagem pela própria profecia, porque o terceiro anjo é identificado dessa forma, e seguiu-se o terceiro anjo que dizia. Então, se existia o terceiro anjo, nós podemos dizer que o anterior ao terceiro era o segundo e o anterior ao segundo era o primeiro. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa, a primeira mensagem angélica, ou a mensagem do primeiro anjo. Eu quero ler com você o texto em sua íntegra, como se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com grave voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse texto tem uma mensagem muito significativa e muito importante para nós que vivemos nos últimos dias. E eu quero compartilhar com você alguns detalhes sobre esta mensagem. O primeiro é entender o que é anjo na profecia. Anjo na profecia significa mensageiro. Eu quero que você acompanhe comigo um texto em Mateus, no capítulo 11, versos 10 e 11, que nós encontramos as seguintes palavras. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não pareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, quando se refere a um texto, uma profecia sobre o ministério de Jesus, disse que um anjo iria adiante dele preparando o caminho. Não era um anjo literal. Esse anjo foi representado por João Batista, que preparou o caminho para o Messias. Então podemos entender, podemos dizer com certeza que esses 3 anjos do Apocalipse 18 ou do Apocalipse 14, que traz essas mensagens, é símbolo ou significa um povo que daria uma mensagem especial para os últimos dias. Aliás, aqui cabe uma pergunta importante. Para que tempo essa mensagem
ela veio, quando essa mensagem deveria ser entregue. Preste atenção em alguns detalhes importantes. O primeiro é que a Bíblia diz que um outro anjo voava pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno. Eu já mostrei aqui a vocês que o anjo simboliza mensageiro, ou seja, um povo traria uma mensagem. Preste atenção nesse texto de Ellen White, que está no livro Meditações Matinais de 77. Ela diz assim: os anjos são representados como voando no meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo direta aplicação às pessoas que vivem nos últimos dias da história da Terra. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são um símbolo para representar o povo de Deus que trabalha em harmonia com o universo celestial. Então, esses anjos que voam pelo meio do céu, portando o evangelho eterno, eles representam um povo. Anjo é mensageiro, e eles têm uma mensagem especial para este tempo, para este momento especial. Quando nós estudamos a profecia e comparamos com a história, nós descobrimos que em 1831, Guilherme Miller, por um fervoroso e sólido estudo das profecias, foi levado à conclusão de que a dispensação cristã estava perto do seu fim. Então colocou o termo que a dispensação ocorria no fim do período profético, por volta de 1843. E esta data foi depois estendida para em torno de 1844. Essa declaração está no livro As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith, na página 258. Então, através de um sólido estudo de Daniel, capítulo 8, versículo 14, esse estudioso da Bíblia, Guilherme Miller, ele descobre que a dispensação cristã chegaria ao fim por volta do ano de 1844. Então, a partir desse momento, começa-se um novo ciclo, um novo período profético, identificado nas Escrituras Sagradas como o tempo do fim. E a profecia de Daniel, capítulo 8, dizia que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, essa profecia, essa revelação da palavra de Deus, ela teve conclusão no dia 22 de outubro de 1844, em que pela primeira vez se fez luz sobre estes assuntos, e o mês acima mencionado, em que terminava os 2.300 anos. A história diz que talvez nenhum movimento tenha exercido maior atividade do que este acerca da breve vinda de Cristo. E em nenhuma causa se tenha realizado mais em tão curto tempo. Uma onda religiosa espalhou-se por este país e a nação foi despertada como povo. Algo jamais havia sido visto desde a reforma do século XVI. Então, este movimento, ele recebeu o nome de Movimento do Sétimo Mês, limitado mais em particularmente nos Estados Unidos e no Canadá. Profecia do Apocalipse 200, página 260. Então, esse movimento, chamado de Movimento do Sétimo Mês, que teve esse período importante na história do mundo, que culminou-se com essa mensagem
das 2.300 tardes e manhãs, marcando o fim de uma era e o início de outro. Portanto, podemos assegurar que a profecia de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, ela teve o seu encerramento no dia 22 de outubro de 1844. A partir daí, começaria um novo ciclo profético, identificado na Bíblia como o tempo do fim. Quando nós estudamos a história, nós descobrimos que nos meses e anos em que se seguiram esse movimento do sétimo mês, cerca de 100.000 pessoas passaram a crer na iminente segunda vinda de Cristo. Após Guilherme Miller e seus cooperadores pregarem essa mensagem tão importante e tão urgente, mais de 100.000 pessoas, ou cerca de 100.000 pessoas, decidiram, acreditaram que Jesus estava às portas. Após identificar quem pregou essa mensagem, que foi Guilherme Miller, identificado esse movimento histórico chamado o movimento do sétimo mês, eu quero examinar junto com você o conteúdo dessa mensagem e qual o impacto dela em nossa vida prática no nosso dia a dia. Primeiro, o Evangelho eterno. A natureza desse Evangelho. O texto diz que o anjo está portando o Evangelho eterno. E o que significa isso? O texto diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar a todos os habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Na tríplice mensagem angélica, o coração da primeira mensagem é o Evangelho eterno. O texto diz que o anjo portava o Evangelho eterno. E o que isso significa? O Evangelho é a boa nova da salvação por meio de Cristo Jesus, uma mensagem que não muda e é relevante em todas as eras. Percebam que os discípulos, eles pregaram o Evangelho. Jesus os enviou para que pregassem o Evangelho. E agora, no último ciclo profético, no tempo do fim, já inicia essa nova era com essa mensagem tão poderosa, com uma recomendação vinda direta de Deus, para que o Evangelho eterno fosse pregado a todas as nações, tribo e língua. Eu quero dizer a vocês que a eternidade do Evangelho ressalta sua imutabilidade e constante aplicabilidade. Então, quando no Apocalipse João vê o anjo voando pelo meio do céu, portando em sua mão o Evangelho eterno para compartilhar com todas as nações, tribos e línguas, nos mostra que a eternidade do Evangelho, ela ressalta a sua imutabilidade e sua constante aplicabilidade. É uma mensagem de amor e redenção que transcende todas as culturas e todas as gerações. Como indicação da proximidade do fim, havia, porém, de se ver outro anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo, segundo o João, ele portava o Evangelho eterno para proclamar a todos os habitantes da terra.
Logo, descobrimos qual é o encargo desse anjo. Ou seja, qual é o encargo desse grupo de evangelistas, desse grupo de pessoas comprometidos com a palavra de Deus. O encargo deste anjo devia ser o mesmo evangelho que tinha sido proclamado antes, mas relacionado a ele estava um motivo adicional da proximidade do reino de Deus. O evangelho não muda, o evangelho é eterno. E essas pessoas, nós já identificamos que foi Guilherme Miller e seus companheiros, o movimento do sétimo mês, eles pregavam o evangelho. O mesmo evangelho que os discípulos pregaram em sua época, só que com um adicional, a urgência de que o tempo estava chegando. O tempo estava chegando e o texto diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Irmãos, a pregação do evangelho sem a anunciação da proximidade não podia realizar esta mensagem. A pregação simples do evangelho, sem anunciar a proximidade da volta de Cristo, ela não poderia cumprir o seu propósito. Olha o que diz Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver: dar o evangelho ao mundo é a obra que Deus confiou aos que professam seu nome. Para o pecado e a miséria do mundo é o evangelho um único antídoto. Tornar conhecida a toda a humanidade a mensagem da graça de Deus, eis a primeira obra dos que lhes conhecem o poder restaurador. Por isso que antes de chamar, de apelar ao povo, ao temor, à reverência a Deus, João vê o anjo com o evangelho eterno. É as boas novas da morte de Cristo Jesus. É o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário que nos move, que nos conduz a viver em santa reverência ao seu nome, a adorá-lo verdadeiramente. Portanto, as pessoas da igreja e do mundo precisam do evangelho. As pessoas da igreja e do mundo precisam do evangelho. A mensagem principal que a igreja deve proclamar é o evangelho eterno da salvação. É a oferta da graça, é o perdão dos pecados antes do tema da adoração e do juízo vindouro. E quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, nós descobrimos exatamente essa sequência. O anjo está com o evangelho eterno para proclamar a todas as nações. O evangelho eterno é a morte e ressurreição de Cristo, só que com um adicional. Agora ele está dizendo: temei a Deus, porque vindo é a hora do seu juízo. Quando Cristo enviou os discípulos com a mensagem evangélica, diz Ellen White, a fé em Deus e sua palavra havia quase desaparecido da terra. Entre o povo judeu que professava conhecer a Jeová, sua palavra havia sido posta à margem para dar lugar à tradição e às especulações humanas.
A ambição egoísta, o amor da ostentação e a ganância do lucro absorvia todos os pensamentos dos homens, à medida que desaparecia a reverência para com Deus, e fugia também a compaixão para com os homens. O egoísmo era o princípio dominante e Satanás executava sua vontade na miséria e na degradação da humanidade. Ciência do Bom Viver, página 141. Nós podemos fazer um paralelo com a situação atual. Aqui diz que quando Cristo enviou os discípulos com a mensagem evangélica, o mundo vivia em uma condição caótica espiritualmente falando. Especialmente os judeus deixaram a palavra de Deus do lado para se apegar às tradições e às especulações humanas. E eu pergunto para você nessa noite, como está até mesmo o mundo evangélico, o professo mundo cristão hoje? Qual é a importância que está sendo dado para a palavra de Deus? Hoje é pregado em todos os púlpitos o evangelho da conveniência, ou a supergraça, como alguns teólogos eles intitularam. Mas o evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro, ele não está sendo pregado. O evangelho que mostra a morte e a ressurreição de Cristo e a entrega total do pecador para viver em santidade ao Senhor. Infelizmente, esse evangelho não está sendo pregado como deveria ser. Em pleno 2024, Jesus chama a mim e chama você também, que conhece a verdade, a proclamar o evangelho eterno, a mostrar que Cristo é o Salvador da humanidade e que para segui-lo eu preciso me entregar completamente a Ele. Eu preciso viver em santidade diante do meu Deus, diante do meu Salvador. A universalidade dessa mensagem, este evangelho é para todas as pessoas. O texto sagrado diz, e o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a todos os povos, nações, tribos e língua. Esta mensagem é uma mensagem universal. Nós sabemos que na época de Cristo, os discípulos alcançaram todo o mundo habitado naquela época com a mensagem do Evangelho. E a tríplice mensagem angélica, ela precisa alcançar todas as nações da terra, todas as pessoas. E essa mensagem começa com a primeira, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos capítulo 10, nós encontramos uma história muito conhecida, onde Cornélio, um gentil, chama o apóstolo Pedro. E Pedro, quando chega na casa de Cornélio, ele diz assim: você bem sabe que diz a lei que um judeu não pode nem cumprimentar um gentil. Mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio diz a ele que já fazia uns dias que ele estava jejuando, e na casa de Cornélio existiam muitas pessoas para receber a mensagem de Deus. No capítulo 10, no versículo 34 e 35, que relata a experiência do apóstolo Paulo, nós encontramos as seguintes palavras: agora sim, disse Pedro, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça.
O texto do Apocalipse diz que o evangelho é para ser proclamado para todas as nações, tribo, línguas e povos. Então, a mensagem de salvação, ela é inclusiva e disponível para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as cores, de todos os lugares. O evangelho é para todos. Ele não se adapta às culturas, ele não se adapta às pessoas, ele é a verdade absoluta. E as pessoas que reconhecem o senhorio de Jesus, que entregam sua vida verdadeiramente a Cristo, pelo seu poder, têm suas vidas transformadas. Esta universalidade nos lembra da grande comissão dada por Jesus, e está registrada por Mateus, no capítulo 28 do Evangelho escrito por Mateus, versículos 19 e 20, onde nós lemos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou fazeis discípulo de todas as nações. Eu quero que você acompanhe comigo, nesse momento, um texto de Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 141. Ela diz assim: era a tarefa dos discípulos disseminar o conhecimento do Evangelho. Foi-lhes confiada a obra da proclamação a todo mundo das boas novas que Cristo trouxe aos homens. Essa obra eles realizaram pelo povo de seu tempo. A toda a nação debaixo do céu foi levado o Evangelho, numa única geração. Uma única geração, na época dos discípulos, levou o Evangelho a todas as pessoas. E eu pergunto a você, que é um reformador, que pertence à Igreja de Deus dos últimos dias, a igreja que tem a responsabilidade de pregar a tríplice mensagem angélica, da qual está escrita que ela não deve desviar o seu foco. Ela precisa, como igreja, como organização, a pregar essa mensagem, porque é uma mensagem urgente. O que você tem feito? O que você tem feito no contexto da evangelização, no contexto da compreensão de que este evangelho, ele precisa ser pregado a todas as pessoas, em todos os lugares, em testemunho de Cristo Jesus. O chamado ao temor a Deus. Após ver a natureza do Evangelho, que ele é eterno e deve ser compartilhado a todas as pessoas, vamos ver o chamado ao temor e à glória de Deus. O anjo proclama, está no versículo 7, temei a Deus, temei a Deus. O temor, nesse contexto, não significa medo, mas reverência e profundo respeito. Nós não podemos tratar Deus e Jesus apenas como nosso amigo. Ele é nosso amigo, mas Ele é nosso Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Precisamos demonstrar reverência a Ele e profundo respeito por sua santidade. Esse evangelho popular tem quase que descaracterizado o próprio Deus. O que Deus precisava fazer para se aproximar do pecador, Ele fez em Jesus. E Jesus não foi uma pessoa bagunçada. Jesus foi uma pessoa que viveu em santa reverência para com o Pai.
ele não vivia, ele não demonstrava que era melhor do que ninguém. Mas no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, Jesus demonstrou a máxima reverência e o profundo respeito que tinha para com o Pai. Nós precisamos agir da mesma forma. A palavra de Deus diz, em Salmos capítulo 111, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mensagem começa dizendo, temei a Deus, ou seja, reverencie a Deus, reconheça a sua santidade, a sua majestade e a sua soberania. E aqui tem um ponto muito importante no capítulo 14 do livro do Apocalipse, porque lá no capítulo 13 fala sobre a besta, a imagem da besta, e também fala sobre um sinal da besta, e nessa mensagem, na tríplice mensagem angélica, nós encontramos o contraste. Aliás, o capítulo 13 do Apocalipse mostra o povo de Deus desesperado, porque não pode comprar e nem vender se não tiver a marca da besta. E quando você começa o capítulo 14, já mostra a igreja triunfante. Mostra o nome dos selados, 144.000, os que venceram a besta e a sua imagem. Então, os que reverenciaram verdadeiramente o nome de Deus, os que adoraram verdadeiramente a Deus. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, o princípio é esse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nosso relacionamento com Deus deve ser fundamentado em reverência e adoração genuína. A tríplice mensagem angélica. O Evangelho eterno diz que nós temos que temer ao Senhor, reverenciar o seu santo nome, adorá-lo na sua plenitude. Não existe nada mais maravilhoso, não existe uma coisa mais linda do que você temer a Deus, do que você reverenciar a Deus e andar em santidade diante do Senhor. Mas o texto não diz apenas que devemos temer ou reverenciar a Deus. Diz também, rendei-lhe glória, ou seja, dai-lhe glória. Glorificar a Deus é reconhecer a sua grandeza e dar a Ele o verdadeiro louvor. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo nos exorta a fazer tudo para a glória de Deus. Nossa vida deve refletir a glória de Deus, não apenas em palavras, mas em ações, em atitudes. Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando nós olhamos esse texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, dai-lhe glória, é impossível não lembrar da oração sacerdotal de Cristo, onde ele mostra verdadeiramente o que significa dar glória a Deus. Acompanhe comigo o texto no Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me designaste para realizar. Damos glória a Deus, obedecendo sua palavra e cumprindo a sua missão. Mais uma vez, no texto nós encontramos a vocação missionária da Igreja de Deus da última geração. Porque dar glória a Deus significa obedecer sua palavra,
significa cumprir sua missão. Isso foi o próprio Cristo quem falou em sua oração sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo o que tu me deste para fazer, obedecendo a tua palavra, cumprindo a tua missão. Você quer dar glória a Deus? Viva o Evangelho. Você quer dar glória a Deus? Compartilhe a tríplice mensagem angélica com as pessoas ao seu redor. Mostre que nós não vivemos num período que devemos ter outros deuses, não. Devemos adorar o único Deus verdadeiro, o Criador de toda a terra. Agora, no ponto 3, nós encontramos a hora do juízo. Percebem a sequência da mensagem do primeiro anjo? Antes de apresentar o juízo às pessoas, Deus, através da sua igreja, deve apresentar o Evangelho, deve apresentar a morte e a ressurreição de Cristo, para que no juízo o pecador arrependido não seja condenado, mas sim absorvido. A palavra diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo, é chegado a hora do seu juízo. Nós encontramos diversos textos na Bíblia. O próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Cristo, ele fala do juízo. Paulo falou do juízo em diversos momentos, mas sempre falou como algo do futuro. Mas a mensagem de Apocalipse 14, verso 7, não mostra o juízo como algo futuro. Diz assim: chegou a hora do juízo. É por isso que nós, como igreja, os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, nós acreditamos que essa mensagem, ela começa findando o período da dispensação cristã em 1844. Então, de 1844 para cá, começa a mensagem do juízo. Cristo, o nosso Salvador, está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. Vivemos hoje no grande dia da expiação. Na condição de povo, precisamos melhorar nossos caminhos diante do Senhor. Essa mensagem, ela é urgente. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o momento, chegou a hora do seu juízo. Porque a hora do seu juízo chegou. Que juízo é esse? O juízo investigativo, onde nossos nomes estão sendo escritos, estão sendo examinados de acordo com tudo que foi escrito no livro. Portanto, a hora do juízo chegou, a hora do seu juízo chegou. Essa declaração traz um senso de urgência. Estamos vivendo em tempos que exigem preparação espiritual e vigilância constante. O juízo de Deus é certo e iminente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, Paulo nos lembra que todos devem comparecer diante do tribunal de Deus. Olha esse texto. Portanto, todos nós, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, portanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. O juízo é individual. O apóstolo Paulo diz:
Portanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal divino, a fim de que cada um receba o que merece pela retribuição, pelas obras praticadas por meio do corpo. Cada pessoa comparecerá diante de Deus. Ellen White escreveu que esse juízo, ele começou pelos que morreram e logo passará para o caso dos vivos. Nós não sabemos. Ellen White mesmo diz que pode ser que uma pessoa esteja andando, negociando, vivendo normalmente, e o seu nome já tenha passado no juízo e pronunciado as seguintes palavras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Meus irmãos, nós não podemos dormir. Essa mensagem é uma mensagem urgente. Nossa vida tem que ser inteira contrição ao Senhor. Pelo que nós conhecemos da profecia, nós não podemos ficar brincando de religião. Devemos ser homens de posição diante de Deus, diante dos ensinamentos de Sua palavra, que pela Sua graça nós recebemos. Existem centenas e milhares de pessoas que estão sendo enganadas por esse evangelho barato que está sendo pregado, um evangelho de comodidade, um evangelho de conveniência. Mas a igreja de Deus tem sobre os seus ombros a responsabilidade de pregar o evangelho eterno. E esse evangelho eterno precisa ser vivenciado, precisa ser experimentado pelo povo de Deus dos últimos dias. Por isso que eu falei no início, que a mensagem do primeiro anjo, ela é urgente tanto para a igreja quanto para o mundo. E nós percebemos isso com a declaração de João, que ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu. É uma mensagem universal. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de juízo. A responsabilidade dos cristãos. Como cristãos, temos a responsabilidade de viver de maneira a agradar a Deus, sabendo que um dia prestaremos conta de nossa vida. Devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, vivendo de maneira que outros vejam Cristo em nós e sejam atraídos para a verdade do Evangelho. Na época de Cristo, ele disse que ai daqueles que escandalizasse alguém. Nós temos que vigiar nossa conduta. Nós temos que estar inteiramente ligados ao Senhor para que permaneçamos em Sua presença, sendo iluminado e iluminando outras pessoas. Olha o que Ellen White falou sobre os crentes, sobre a reação dos crentes à mensagem de Guilherme Miller, por volta dos anos 1843 a 1844. Ela diz assim: nesse sentido, o meu espírito retrocedeu a atividades dos crentes do Advento em 1843 e 1844. Nesse tempo, havia muita visita de casa em casa e faziam-se esforços infatigáveis para advertir o povo das coisas de que fala a palavra de Deus. Deveríamos estar fazendo ainda maior esforço do que os tão fielmente feito pelos que proclamaram a primeira mensagem angélica. A Igreja Remanescente, página 74. Quando Ellen White contemplou
o povo que tinha sobre a responsabilidade pregar a terceira mensagem angélica. Ela disse: olha, o meu coração, o meu pensamento, o meu sentido, o meu espírito retrocedeu a 1843 e 1844. Nesse tempo havia muitas visitas de casa em casa. Essas pessoas que receberam, que entenderam a mensagem do primeiro anjo, elas venderam suas posses, elas se entregaram completamente a Jesus, na esperança de que Cristo voltaria naqueles dias. E ela diz: deveríamos estar fazendo um esforço maior do que eles em 1843, 1844. Você, meu irmão do movimento de reforma, você que foi cortado com a talhadeira da verdade do mundo e foi colocado no seio da igreja, o que você tem feito na proclamação da primeira mensagem angélica? Nós sabemos que, como povo, nós temos a responsabilidade de pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E todas as três são mensagens verdadeiras, são mensagens urgentes. A última parte do versículo 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Quero compartilhar com você a verdadeira adoração. O anjo nos chama a adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É a última parte do versículo 7. E mais uma vez nós encontramos o conflito entre o bem e o mal. Existia um poder no capítulo 13 do Apocalipse que também quer ser adorado. E aqui, a mensagem do primeiro anjo chama a atenção das pessoas a adorar não qualquer coisa, nem qualquer pessoa, mas adorar o Deus Criador, o Senhor dos exércitos, aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É a Ele que devemos adorar, é Ele que devemos reverenciar, é Ele que devemos servir, é Ele que devemos compartilhar às pessoas que não o conhecem, às pessoas que estão em pecado, às pessoas que estão em erro. A verdadeira adoração é dirigida ao Criador, reconhecendo seu poder e majestade. No Evangelho escrito por João, no capítulo 4, verso 24, nós encontramos Jesus nos ensina que Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. A nossa adoração deve ser sincera e centrada em Deus. E somente o Evangelho verdadeiro direciona as pessoas para o verdadeiro Deus. Essa adaptação que estão querendo fazer no Evangelho, existem teólogos reconhecidos no meio evangélico brasileiro, defendendo, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, que a linguagem da Bíblia é ofensiva para o momento histórico em que vivemos. Existem teólogos defendendo isso. Essa é a palavra de Deus. E ela não precisa ser atualizada coisa nenhuma. O que precisa ser atualizado é a minha vida, atualizada não transformada. É a sua vida, é a vida das pessoas que vivem em desobediência ao Senhor. E é o Evangelho verdadeiro que vai
trazer as pessoas ao verdadeiro Deus, a um Deus sério, a um Deus compassivo, a um Deus amoroso, a um Deus que transforma os pecadores em santos, em arrependidos, em pessoas semelhantes ao Senhor. Esse Evangelho, ele precisa ser pregado e pregado com urgência. Olha o que Jesus disse, 4, verso 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só é possível adorar ao verdadeiro Deus quando você o conhece. Esse Deus que muitos estão pregando, esse Deus que muda do dia para a noite, esse Deus que faz exatamente o que você quer, esse Deus que leva em conta a tua opção sexual, esse Deus que leva em conta tudo o que você faz, mas Ele não pode te perder. Esse Deus não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. E o pecado, enquanto nós vivermos nessa terra, nunca deixará de ser pecado. E sempre será tratado e rotulado de pecado, ou seja, transgressão da lei. E somente o Salvador Jesus pode nos salvar disso, pode transformar a nossa vida de acordo com o que Ele quer. Devemos viver em harmonia com Deus, devemos fazer a vontade do Senhor. Acompanhe comigo novamente o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e 7. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guie na nossa jornada de fé. Que como um povo possamos nos comprometer com a pregação do verdadeiro Evangelho. Que possamos temer ao Senhor, dar glória ao seu santo nome e adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.